Meus irmãos e minhas irmãs, nesta Santa Missa, aqui na Igreja do Carmo, Centro Histórico de São Luís, missa votiva de São Pio, rezada na intenção de cura e libertação, nós nos deparamos com uma liturgia da palavra muito rica. Já no Evangelho, nós poderíamos dizer algumas coisas importantes, porque aquela mulher Ciro-fenícia, ela era uma estrangeira e o judeu, naquela época, chamava o estrangeiro de cachorro. Jesus, por isso, usa ainda um diminutivo carinhoso, dá uma amenizada, falando, não fica bem dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ainda falou de uma maneira mais branda. E ela, numa atitude de humildade, não se fez ofendida com aquela palavra, compreendeu que Jesus abrandou a expressão, que ela poderia se revoltar e sair xingando e se lamentando, e ela vai interceder pela filha que está possuída por um demônio. Uma outra coisa interessante aqui é exatamente essa preocupação da mãe com a filha, coisa que hoje nós temos presente no nosso dia a dia. Muitas mães que se preocupam com seus filhos e filhas. E é importante que você, mãe, saiba que essa preocupação é legítima, saiba que é importante o seu cuidado, saiba que é importante que você oriente, que você reze, que você aconselhe, mas se este filho ou esta filha já é um adulto, uma adulta, é preciso também respeitar, por mais doloroso que isso pareça, e você pode até responder, eu só falo isso porque o senhor não é mãe, eu não sou mesmo, não tenho como fazer essa experiência, mas por mais doloroso que pareça, é preciso respeitar a liberdade dos filhos. Deus respeita a nossa liberdade. Quando nós tomamos rumos errados na vida, quando a própria humanidade abusa da sua liberdade, cometendo injustiça, maldades, desequilíbrios, ninguém ouve uma voz de Deus dizendo, ei, não faz isso, porque Ele respeita a nossa liberdade. Porque o amor só é amor de verdade quando ele deixa livre. E, de fato, deixar a outra pessoa que nós amamos livre nos dá uma vestigem como se nós estivéssemos na beira de um abismo. Porque nós gostaríamos de controlar, de cuidar, de não deixar que tropece, de não deixar que se machuque, de não deixar que sofra, de não deixar que tenha problema, de não deixar que enfrente situações difíceis, de não deixar que a vida maltrate ou faça mal para aquela pessoa que nós amamos. Por isso é desafiador. Porém, é preciso deixar livre, porque o amor, ele não controla. E eu sei também que você, mãe, não quer controlar, você quer zelar. Mas cuidado para que o excesso de zelo
não sufoque seu filho, sua filha, e também cuidado para que o excesso de zelo, que eu compreendo, é fruto do amor, esse excesso de zelo também não adoeça você ao absolver os problemas, as dificuldades que são do seu filho e não seus. A vida já apresentou para você as dificuldades e você, com o seu esposo e os seus amigos e o resto da família, foram resolvendo, foram enfrentando, foram lutando. E você resolveu, superou muitas coisas. Agora é o momento da vida apresentar para o seu filho, para a sua filha, as dificuldades que eles também vão precisar enfrentar, lutar e superar. Até porque existem coisas que não estão no nosso domínio. Existem situações que nós não temos condição de atuar sobre elas, porque elas são aquilo que nós chamamos, dentro de uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, de contingentes. É uma contingência. É algo que foge do meu controle, é algo externo, é algo do qual eu não tenho domínio, é algo no qual eu não posso agir, não tenho como mudar aquela realidade. É o que é. Então, se é o que é, eu preciso aprender a apoiar o meu filho, rezar por ele, dar um bom conselho, orientá-lo, acolhê-lo quando ele precisar, mas em muitas situações, eu não posso resolver por ele. É ele quem tem que resolver. Até para que ele amadureça, até para que ele cresça, até para que ele se torne uma pessoa independente e capaz de resolver as situações da vida, porque não vai ter sempre você lá para proteger, não vai ter sempre você lá para segurar o problema. Então precisamos ter essa compreensão para que não sufoquemos os filhos, desrespeitando a liberdade deles, por mais que nós não concordemos com certas escolhas, e você tem o direito de não concordar, e tem até o direito de falar, meu filho, eu não concordo, acho que está errado, mas você quer ir por aí. Mas também para que, à medida que os filhos não fazem ou não refletem aquilo que nós gostaríamos, nós também não soframos demais aquilo que é uma situação que é do filho, não minha. Mas, Frei, aquilo que são das pessoas com quem eu amo, eu assumo como meu. É bom até um certo ponto, porque senão você se angustia, sofre, adoece e a situação fica do mesmo jeito. Então é preciso receber o conselho daquela música da Jovem Guarda, que tinha um refrão que falava assim: é preciso saber viver. E é preciso saber viver no sentido de saber lidar com as situações, aceitar a realidade em muitas situações como ela é, tentar fazer o melhor dentro daquela realidade com as minhas limitações e aceitar que certos problemas não sou eu quem resolvo e eu não posso trazer para mim aquilo que é do meu filho, da minha filha. Eu devo apoiar, eu devo rezar por ele, eu devo dar um bom conselho, eu devo orientar, mas não sou eu que resolvo. Eventualmente, se nós pudermos resolver, ótimo. Mas você vai ver que quanto mais os filhos ficarem adultos e independentes, menos você vai conseguir resolver as coisas. E eu sei que isso é vertiginoso. Dá um frio na barriga.
mas é um processo que nós precisamos saber enfrentar, ou seja, é preciso saber viver para que nós tenhamos saúde, para que nós tenhamos equilíbrio, para que nós tenhamos paz, para que nós saibamos lidar com os conflitos da vida. Então, esta mulher sírio-fenícia foi lá interceder junto de Jesus, porque havia um problema que a filha estava sofrendo, estava possuída pelo demônio. Então, dentro desse fato, podemos meditar tudo isto. E uma outra meditação é exatamente o quanto Deus é poderoso. Jesus não precisou nem ir lá. Bastou a palavra dele e a menina se libertou. Agora, além de constatar que Deus é poderoso e ele liberta do mal, e não precisa nem estar lá, basta que a palavra seja dita, e claro, também a humildade daquela mulher ajudou que aquela palavra fosse bem dita, nós também precisamos tomar cuidado também para não achar que tudo é o demônio, viu? Dei uma topada, foi o demônio. Tô com uma dor de cabeça, é o demônio. Tô com uma dor de barriga, é o demônio. Não, vai tomar um remédio, não é o demônio. Cuidado, para também não fazermos do demônio um costa larga. Porque tem muita coisa na vida que não é só a ação do demônio, são as nossas escolhas. E são as consequências das nossas escolhas. E muitas vezes são dificuldades que são consequências do abuso da nossa liberdade. Eventualmente o demônio pode aproveitar-se disso para piorar a situação, pode até ser. Mas tomemos cuidado para não responsabilizar o demônio com tudo. Nós também somos responsáveis, devemos ser. Por fim, primeira leitura que fala de Eva, tirada da costela de Adão. Você sabe que isso é uma figura de linguagem. Você sabe que ninguém estava lá quando Deus criou tudo que criou, quando Ele criou o universo, quando Ele criou as forças cósmicas, quando Ele criou, enfim, tudo aquilo que hoje nós conhecemos através de miríades e miríades de anos. Nós não sabemos. O autor bíblico, inspirado por Deus, faz uma narrativa simbólica que quer fazer que nós compreendamos que a origem de tudo é Deus. Mas ninguém estava lá para testemunhar isso. Não havia nenhum jornalista lá, que hoje a crônica jornalista ela consegue dizer o fato tal qual ele é. Mas o escrito bíblico, ele não é uma crônica jornalística. Ele é uma interpretação espiritual. Então não podemos levar ao pé da letra. Então, Eva, tirada da costela de Adão, é a mulher que é companheira do homem. É estes que são diferentes na maneira como são constituídos na sua personalidade, na maneira como são constituídos no seu físico, na maneira como são constituídos como homem e mulher, são diferentes, mas são iguais em dignidade, são iguais perante Deus, e se complementam dentro do projeto de Deus. Então é importante que esposo e esposa saibam sempre viver essa complementariedade através do diálogo, através do saber ouvir sem se ofender, através do saber falar sem agredir.
através do perdão, do saber dar e receber o perdão, através da paciência, através do, às vezes, silenciar quando não convém, quando não é o momento de falar, através da humildade dentro do relacionamento do casal familiar, através do cuidado um para o outro e da compreensão que um está ali para servir o outro e ambos a família. E esse serviço não é um serviço que é algo em troca, é um serviço feito no amor, para o amor, com o amor. E por isso é sempre uma entrega, uma doação, um sair de si generoso, que se realiza ao doar-se e se sente feliz ao promover o bem da outra pessoa amada. Tanto Eva, tirada da costela de Adão, tem, dentre os muitos significados, este significado. Esperemos que os nossos casais, que já estão dentro do matrimônio, aqueles que pretendem vivenciar o matrimônio, compreendam isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.